Estamos ao vivo, Gi, na Cozinha com a Gi. Que delícia! Vão se achegando, minhas queridas. Adoro estar ao vivo com as minhas queridas. Vão se achegando. Toda quinta-feira, às 13 horas, pontualmente, a Gi tá aqui em meios afazeres, montando torta, produzindo recheio, produzindo as tortas. Fazendo alguma coisa, né? Alguma preparação que vai nas tortas. Então é onde vocês têm a oportunidade de ver aqui os meus afazeres, tirar algumas dúvidas, interagir comigo. Eu adoro a interação de vocês. Inclusive, se vocês que estão aqui comigo forem alunas, vão colocando aí qual é a turma que você faz parte. E se não são alunas ainda, vai colocando aí da onde que você está me assistindo. Eu adoro ver assim esse afunilamento mesmo, né, de participação, é maravilhoso. Hoje nós estamos na Cozinha com a Gi de número 72, é isso, Calvin? É isso mesmo. Muito bom. De terça-feira nós estamos ausentes ainda, né? Estou aí, né, produzindo, testando muitos recheios, muitas tortas novas, né, para entregar aí para as nossas alunas. Muitos afazeres mesmo aqui na Cozinha da Gi. E hoje eu até, né, já tive que adiantar aqui a minha produção. Hoje eu já produzi aqui, dei início nas tortas de palmito, nas tortas de calabresa. Agora eu vou iniciar com as tortas de frango, vou montar algumas unidades aqui. Depois, se der tempo ainda, junto com vocês, vou montar a torta de 4 queijos com brócolis. Depois eu tenho que produzir recheio, porque acabou tudo, graças a Deus, muito movimento, né? Esse friozinho aguça aí o apetite das pessoas. Hoje eu já tive que adiantar aqui algumas unidades, porque cheguei aqui, já teve uma encomenda para 6 tortas, para uma única cliente. Eu vou mostrar aqui, hein, tá? Uau, olha só. Ó, tá assadinho, daqui a pouco, acabando a Cozinha com a Gi. Vai então, ter? Bom, vai levar as tortas primeiro. Delícia! Olha só. E ontem à noite eu falei para vocês num stories, né? Olha, eu tô aqui nas últimas atividades, nos últimos afazeres na minha cozinha. Estava guardando, acomodando, acondicionando armazenando os meus ovos, né? Então eu estava tirando da embalagem que vem. E aí eu coloco numa caixa com tampa, numa dessas... como chama, Calvin, isso aqui? Tupperware. Desses Tupperware, dessas caixas mesmo, né? Vasilhas com tampa. Aí eu acondiciono meus ovos ali e levo para a geladeira. E era uma das últimas atividades minhas aqui na minha cozinha. Mas teve pedidos e pedido e eu saí e voltei em 15 minutos para fazer mais tortas, porque ainda estava em horário de atendimento. Então aí saiu torta, acho que de calabresa, saiu torta de palmito e tinha já acabado. Aí uma correria só, tive que voltar, montar tortas, mas aí eu montei poucas unidades, só montei para sair mesmo, para atender o cliente, para não deixar ninguém na mão. E hoje cedo já comecei aqui a produzir, já dei uma geral para começar com outro sabor, porque é assim que eu faço, que eu ensino as alunas e que eu ensino vocês também, né? Sempre que possível, vai fazer um sabor, organiza tudo, a bancada, organiza todo o seu recheio, produz só daquele sabor. Finalizou aquela montagem, já organiza tudo, guarda aquele sabor para ficar tudo sempre geladinho, sempre fresquinho, e aí sim você começa num outro sabor. Claro que pode acontecer de ter dias, exceção mesmo, que eu preciso montar 2, 3 sabores de uma vez, né? Acabou tudo ali, eu tô com pedido, chegando pedido, aí eu produzo 2 unidades ou a quantidade de tortas que saiu, e aí eu produzo vários sabores de uma única vez, né? Sempre atenta para não fechar e não colocar o desenho de uma torta sendo que é de outro sabor. Então fiquem atentas para que isso também não aconteça com vocês. Falando nisso, Gi, sim. Por exemplo, vou montar, não tem tortas, o cliente fez um pedido. Sim. 2 de frango, 2 de palmito e 3 de queijo. Tá.
vai montar uma frango, uma palmito, uma queijo. Sim. Uma frango, uma palmito, uma queijo. Você vai montar as duas de frango primeiro. Sim. Depois você vai passar para as duas de palmito, depois para as 3 de queijo. É exatamente assim. O ideal é fazer até o final. Claro. Foi bom você ter falado isso, Calvin. Por quê? Porque quando a gente faz, que a gente já produz ali as tortas com aquele pedido já feito, é uma coisa, né? Então eu já estou produzindo com a finalidade já de atender, aquela torta já vai sair, eu já tenho ela vendida, aquele sabor, aquele tamanho, já está vendido, já está comprometido. Então, a questão da gente fazer produção em série, produção, né, de fazer um único sabor, de um único tamanho, depois você vem e já produz várias tortas de um único sabor, de um único tamanho, isso é para que você possa produzir com mais agilidade, né? Claro que para você fazer isso, você já tem a intenção de armazenar, vai levar as suas tortas para a geladeira ou vai levar para o freezer, para depois, posteriormente, quando os pedidos irem chegando, você já tem as tortas prontas. E esse é um dos grandes diferenciais das nossas tortas, né? Não preciso exatamente ter que deixar para montar quando sai, somente quando saem as tortas. Isso acontece com bolos, acontece com vários outros pães, né? Com vários outros produtos que tem que fazer e vender e já, né? Já despachar o produto, entregar o produto. Isso geralmente é o que acontece. E com as tortas não é assim, não precisa ser assim, né? Então a gente pode produzir as tortas com antecedência, armazenar, você não precisa ir atropelando a sua produção. Isso é muito comum com pães, né, Gi? Com pães, com bolos também. A pessoa precisa começar a produção na madrugada. Sim. Para dar tempo de, né, tem todo um processo de fermentação, de produção mesmo. De produção, exatamente. Pela manhã poder colocar no forno, pra na hora assar. do almoço sair, a pessoa... Ou na própria manhã. Na própria manhã, né? E aí a pessoa passa um dia com aqueles produtos já prontos para vender. E ainda com aquela sensação, ai meu Deus, e se não vender, o que eu faço? Porque também são coisas que não dá pra comprar. E aí eu falo mais, viu, Calvin, que geralmente quando isso acontece, a pessoa não faz, quando é um produto assim, é difícil a pessoa produzir, sem ter a venda feita. Por quê? Porque o risco é muito grande de você produzir e não sair aquele produto. Então, não dá pra gente desperdiçar tempo, material, produto, ingrediente, dinheiro, né? Não dá. Mas eu vou falar uma coisa, eu acho que é o mais comum, viu, Gi? É mesmo? As pessoas, mesmo com esses produtos que você não consegue armazenar, tem que fazer e já vender, mesmo assim, as pessoas falta essa sacada. Arriscam e faz. Ah, entendi. Isso é uma pena, porque isso chama-se falta de estratégia, né? E até de profissionalismo, eu diria. Porque se a gente está pensando e falando em um negócio caseiro e eu quero ver a possibilidade de ter um crescimento com o meu negócio, não dá para ir fazendo assim no amadorismo, né? Aí eu tô perdendo dinheiro, aí eu insisto, faço de novo e de novo e de novo e não faço as outras etapas tão importantes de um negócio, que por exemplo é a venda, porque produzir é muito delicioso, até eu diria, mas vender é fato. Eu tô num mercado de trabalho e a venda é certa e ela precisa acontecer para poder ter dinheiro no bolso, para eu poder ver o meu negócio crescendo, não é? Então é fato que a gente precisa encarar a venda como parte do nosso negócio. Perfeito. Né? Gi, conta para as meninas aí. Queridas. Como é que tá aí? Tá certo. Eu vou montar aqui 2 tortas de frango de 750 gramas, vou montar 2 tortas de frango de 500 gramas e já tenho as minhas outras ali já montadas. E depois, dando tempo, eu vou montar a de 4 queijos com brócolis também, mas eu não sei se vai dar, porque eu falo muito demais, né? Falo demais da conta. Mas aí... 4 frangos grandes já pra noite. Então eu vou fazer na frango...
Show de bola. E falando então na produção das frangos, que já saiu 4 para a noite, e saiu 6 ali, que o Calvin, terminando aqui na nossa live, ele vai fazer essa entrega. Eu queria perguntar, vamos ver, Calvin, você vai me falar aí se as queridas estão interagindo comigo ou tá todo mundo quietinho, com frio na preguiça. Eu quero saber, vocês acham que aqui eu vendo mais tortas de 500 gramas ou mais tortas de 750 gramas? E depois disso, eu quero que vocês interajam e depois preciso esperar, né? Aqui, ó, tá levantando a mão a diretora ali que eu vou atropelando. Então, responde aí pra mim. Vocês acham que aqui no Fornadas da Gi eu vendo mais de tortas de 750 gramas ou tortas de 500 gramas? De 500 gramas. Fala aí pra mim. E aí, trazendo esse assunto pra vocês, eu quero até levantar essa bola, né? Aqui eu quero dar um exemplo. Uma torta de 750 gramas, por exemplo, aqui, vai me falando, viu, Calvin, se elas estão interagindo. Então, tá quase unânime aqui o palpite, viu? Qual é? Fala pra mim. Já vi uns 5 ali que falou que é 500 gramas. 500 gramas? Uau! Isso porque muitas de vocês acham que é mais fácil vender as tortas de 500 gramas, certo? É isso que vocês pensam? Por quê? Porque ela é mais barata, aos olhos das pessoas, ela vai gastar menos, né? Então, acho que é mais fácil vender a de 500 gramas. Eu aqui, no meu negócio de tortas caseiras, para falar a verdade, eu vendo um pouco mais de 750 gramas, tá? Por questão de estratégias, por questão de dar benefícios para o cliente se ele comprar uma torta de 750 gramas. E eu ensino isso para as alunas, tá? E vou dar um spoiler aqui para vocês. É o que eu comecei falando. Uma torta de 500 gramas aqui no Fornadas da Gi custa R$ 34,00 para o meu cliente. Eu vendo uma torta de 750 gramas, eu estou entregando para ele mais metade da torta. Mais uma metade de uma torta de 500 gramas. Então, ele está levando uma de 500 gramas e mais metade da torta, certo? Que é 750, seria 500 mais 250. Se uma torta de 500 gramas, Gisele trabalha. Se uma torta de 500 gramas custa para o meu cliente R$ 34,00, metade desse valor seria R$ 17,00. Correto, Calvin? Correto. R$ 34,00 mais R$ 17,00, uma torta de 750 gramas deveria custar R$ 51,00. Correto? Correto. Tô boa de matemática e eu tenho que agradecer ao meu pai. Meu pai era expert em matemática, contas, era meu pai. Olha só. Então, uma torta de 750 gramas deveria custar R$ 51,00, se fosse ali olho por olho, dente por dente, certo? Mas a torta de 500 gramas eu vendo a R$ 34,00 e uma torta de 750 gramas eu vendo a R$ 47,00. Então, proporcionalmente para o meu cliente, ele tem benefícios em comprar uma torta de 750 gramas. Porque ele vai estar ganhando dinheiro comprando uma torta de 750 gramas. Come mais, paga menos, aproveita a durabilidade das nossas tortas. Aliás, né, Cláudia? Eles sempre falam, não adianta, quanto mais eu compro, eu acho que eu vou guardar e acabo comendo mais. Isso é verdade, não é? Então, mas a gente entrega esse benefício. Então, quando a gente também mexe no bolso do cliente, a gente dá um incentivo para o cliente. Claro, todo mundo, isso faz parte do ser humano. Todo mundo quer ganhar alguma coisa.
quer levar alguma vantagem. E esse tipo de precificação, né, faz parte de uma estratégia de negócio. Então, eu preciso entregar para o meu cliente, em contraproposta, eu estou vendendo mais. Eu tiro um pouquinho do meu lucro, mas eu vendo muito mais. Então, o meu ticket de venda acaba sendo maior. O cliente gasta mais, né? O cliente acaba gastando mais, mas ele também leva mais por isso. Ele gasta mais e ao mesmo tempo ele economiza. Ele economiza, exatamente. Aquela embalagem econômica. Quanto maior a quantidade do produto, acaba saindo menos o produto. Isso, exato. O custo, né? O custo do produto acaba saindo menor, né? Então... Foi legal você falar isso, porque a hora que você começou a falar desse cara, fez a pergunta para as queridas, choveu 500 gramas aqui. Eu acho que eu vi uma pessoa achando que você vendia mais de 750. Olha Mas só. A hora que você fez a pergunta para as queridas, teve uma que veio aqui e falou assim, Gi, por quanto que eu posso vender uma de 250 gramas? Tá. Da salgada. Tá. Se a gente for pensar nessa mesma lógica... Sim. A de frango de 500 é 34. Você bem falou que 250 gramas seria 17. Sim. Então, se você for fazer uma de 250 gramas, tem que ser mais do 17, exatamente. 19, 20 reais. Por quê? Porque aí a pessoa vai olhar e vai falar, pô, então, a de 250 gramas custa 20 reais. Se eu pegar de 500, é a mesma coisa que eu fosse comprar duas de 250. Só que ao invés de gastar 40 reais, eu vou gastar 34, 35. Se eu pegar 3 tortas de 250 gramas, eu ia gastar 60. E a de 750 gramas custa 47. Olha que maravilha. A pessoa, na hora, ela vai querer comprar maior. A maior, exatamente. Claro que há casos e há casos. Por exemplo, tô lá vendendo as minhas tortas na porta da escola. É vantagem um estudante comprar uma torta maior? Porque estudante geralmente é duro, perrengue, depende do pai, depende da mãe. Então, muito provavelmente o dinheiro que ele vai ter ali vai ser menor. E aí sim, cabe você ter esse olhar de trabalhar com as tortas menores, né? Então, por isso que eu falo, há casos e há casos, né? E aí vai depender da sua estratégia, da sua realidade, do que você está vivendo, do que você está... qual é a sua expectativa de faturamento, de produção, de vendas, de entregas, né? Quer sair e levar para vender num único lugar? Num evento, exatamente. Nós temos alunas que vendem tortas nas portas das igrejas, em feiras livres, em eventos, no hospital. Ontem uma aluna veio, uma querida, Irani. Ai, Gi, levei na porta do hospital, vendi rapidinho. Olha isso, que maravilha. Você acabou de falar uma mensagem para ela. Venda de 500 gramas a 30 e a de 750 gramas a 40. Tá. Então, realmente, essa estratégia é para incentivar a compra do tamanho maior. É isso, não é, Irani? Ó, falei de você, ainda bem que eu falo sempre bem, hein, Irani? Ai, delícia. Olha, agora eu tô vou montar. Eu espero que dê tempo, né, gente, de eu montar, porque são tantos assuntos que eu acabo trazendo e, assim... Eu tenho certeza que todos os assuntos que eu venho abordar aqui junto dos meus afazeres é importante, é relevante para o negócio de vocês. Por isso que eu às vezes acabo perdendo o foco aqui na produção. Mas eu vou montar agora as tortas de frango. A Clary já me passou aqui que tenho 4 tortas de frango para a noite de 750 gramas de frango para um único cliente. Uau! E hoje eu já vendi 6 também, 2 grandes e 4 de 500 para uma única cliente também. Essa cliente, ela gosta de congelar. Então, sempre ela pede em quantidade maior. Olha que interessante, deixa eu contar como que foi o caso dessa cliente. Hoje pela manhã, era umas 10h40. Ela, né, Clary?
eu tava aqui organizando a cozinha, já iniciando a produção aqui, e aí ela mandou mensagem: tem alguma torta pronta entrega? E a Clary, a gente tava aqui juntas, né? E aí a Clary falou assim: olha, então, como você já sabe, a gente só assa conforme os pedidos, né? Então a gente vai colhendo os pedidos. Então não tenho nada assado aqui, mas eu posso te atender, e aí daqui 1 hora no máximo eu consigo te atender. Ela falou: não, então pode deixar para me fazer uma entrega, então eu tô passando aqui perto, mas você me entrega por volta de 2, 3 horas da tarde, pode ser? Pode ser. E ela tinha pedido uma torta grande de frango e uma torta grande de palmito. E a de palmito, lembra que ontem à noite eu tive que voltar para montar uma torta de palmito, porque saiu e eu não tinha mais. Para não perder venda, eu voltei, montei, pus assar, o forno já estava quente. E ali já assei, só que eu não fiz para sobrar para hoje. Então hoje eu tive que começar já, logo pela manhã, já produzindo aqui as minhas tortas, tanto de calabresa, que também tinha acabado, quanto a de palmito, que também tinha acabado. Já comecei cedo. Tô dando uma ajeitada aqui, gente. Tá. Aí tá dando uma tremidinha? Mas tá bom, eu continuo firme e forte aqui, viu, gente? Eu não tô tremendo, não. Pediram para desativar os comentários para poder ver melhor a produção. A parte da bancada fica bem atrás dos comentários. Ah, tá bom, então. Mas sem comentário não tem interação. É verdade, verdade. Então, aí é o seguinte, eu comecei fazendo, e aí acho que meia hora depois, né, Clary? Foi. Meia hora depois ela falou assim: tem como então acrescentar mais 2 de frango e mais 2 de palmito? E essas 4 serão de 500 gramas. E aí então eu já embalei na produção e já estão assadinhas como o Calvin mostrou para vocês. Sabe o que é legal? A gente vai conhecendo os clientes, né? Sim, é verdade. Viagem e ela manda congelado. Ah, que gracinha. Ó, vocês não estão ouvindo porque a Clary tá ali no atendimento, mas ela falou que é bacana a gente ir conhecendo os nossos clientes, né? E ela tá falando aqui, como é ela que fica no atendimento, ela tá me falando aqui que essa cliente, ela pega a mais, porque as menores, ela vai mandar pro marido, porque o marido viaja, trabalha e viaja, e aí ela manda as menores pro marido congelada. Então quando ele tem que sair um dia para viajar, e aí ela já manda a torta de meio quilo para ele. Olha só que carinho, que delícia, sabe que o marido vai estar, né, se alimentando bem, com uma boa refeição, muito bom. E sim, é muito importante a gente conhecer nossos clientes, ir, né? Eu sempre falo assim, né? O cliente fala: eu já sei que aquela cliente gosta de comprar a mais para congelar, então eu dou preferência para assar o pedido desse cliente mais cedo, porque aí eu embalo as tortas mais bem frias, para ela poder congelar e ficar com uma textura maravilhosa, ficar maravilhosa depois de descongelada também. Então, esses cuidados a gente vai tomando com os nossos clientes, né? Sim. E... Não, então, me fugiu o que você ia falar. Nossa, fugiu total. Então isso não acontece só comigo, né, Calvin? Não, todo mundo. Agora, como eu já tinha pesado aqui o fundo para a torta de 500 gramas, gente, para fundo, não sei se tem querida nova aqui ou não, conta aí pra mim, você é nova aqui no meu canal, você tá sempre me acompanhando, quer saber um pouco mais aqui do que eu tô fazendo, porque eu tenho certeza que aqui tem queridas, tem alunas queridas de sucesso, então já sabe, né, mais ou menos o que eu tô fazendo aqui, as quantidades. Então, eu acho que deve ter algumas queridas novas aí, e eu gosto, né, sempre de falar o que eu tô fazendo, quanto que eu tô usando, de cada
de cada ingrediente, em cada etapa aqui. Numa torta de 500 gramas, eu utilizo 100 gramas de massa para o fundo da torta. Para uma torta de 750 gramas, eu utilizo 150 gramas de massa para o fundo. Então, a Clariane veio me falar desse pedido de 4 tortas de 750 gramas para um cliente à noite. Então, eu vou montar aqui mais. Aliás, a hora que acabar a live, porque eu não consigo falar muito e falar e fazer, eu acabo me atropelando toda aqui. Mas eu vou aqui fazer mais dois fundos, porém depois eu vou ter que fazer bem mais, né? Porque eu tô sem nada de estoque de torta de frango, Então, eu uso os 750 gramas, eu uso 150 de fundo. Para uma torta de 500 gramas, eu uso 100 gramas de massa de fundo, tá? E vocês percebam que eu uso, a minha massa está sempre gelada, sempre, né, um ponto mais geladinho, porque é assim que a gente tem que trabalhar com ela. E é assim que eu ensino as minhas alunas queridas de sucesso a fazer também. Ó, essa massa não é para ficar mexendo. Tá vendo essas rebarbinhas que sobrou aqui das forminhas? Eu coloco no fundinho e aí coloco massa nova em cima e abro de uma única vez, tá? Quanto menos a gente ficar mexendo na massa, melhor. Se tiver algum lado da massa que tá mais lisinho, você deixa ele para baixo ou para cima, Gi? Eu deixo o que tá mais imperfeito, ou mais escurinho, ou com essas marquinhas das massas que eu juntei, eu deixo para dentro, porque aí vai o recheio em cima e a massa mais lisinha, mais bonitinha, assim vai para fora da torta. É assim que eu faço. Graciane. Nossa, me perguntou se você já passa congelada a vácuo. Peraí, não entendi. Se você passa, quando você passa para o cliente congelado, Tá. você passa a vácuo. Ah, Graciane, ó. Hoje eu tenho esse equipamento, né? Que é a seladora, que tira todo o ar da torta e já sela. Então, quando eu entrego para o cliente, eu entrego ela assim, embalada, já no vácuo, né, certinho. Tanto fresca quanto fria, quanto congelada. Às vezes, o cliente pede para mim, ó, eu vou viajar, quero passar daí para pegar as tortas congeladas. Tudo bem? Você prepara para mim? Claro, falando com antecedência, eu preparo. Aí sim, eu vou esperar esfriar, daí eu embalo, aí eu ponho no freezer. Mas tenho clientes que compram várias tortas e não falam que vão congelar. Aí eu embalo quentinha, como de costume, eu procuro sempre entregar mais quentinha, eu sempre explico para o cliente que as tortas, elas são da fornada do dia. Não que necessariamente eu preciso entregar elas quentes, mas eu faço todo o possível de fazer, de entregar elas mais quentinhas, né? E aí, de repente, tem cliente que não me fala e acaba pegando 3, 4 tortas, vai congelar 2 e vai receber e vai congelar elas quentes mesmo. E ó, vou falar uma coisa, hein? Descongelam e aquecem e ficam super satisfeitos, porque não aconteceu isso nenhuma nem 2 vezes, isso acontece sempre com vários clientes, tá? Então quer dizer que dá bom também. Perfeito. Tá bom? E eu acho legal ressaltar, Gi, que... Pode falar. Não esquece então, tá? O Graciane, outra coisa, eu ia falar, né? Nem sempre foi assim, porque no início do meu negócio eu não tinha seladora e aí eu passava apenas no papel filme, e mesmo passando somente no papel filme, eu passava, embalava bem embalada, todas, né, embalava
assim, passava o filme assim, como eu ensino na aula, mas, então é isso, então não é porque não tem uma seladora, não tem um equipamento assim, que você vai deixar de fazer essas vendas. Aliás, eu sempre digo também, o quanto é importante vocês irem crescendo gradativamente, com as suas próprias pernas, tendo uma bússola, tendo um passo a passo a seguir, vocês vão fazendo e vão vendo a evolução de vocês e com o próprio trabalho, com o próprio lucro das tortas, das vendas das tortas, vocês vão fazendo as melhorias que vocês desejam. Comprar aí um processador, uma seladora, um freezer, um forno novo. Isso é maravilhoso, mas não espere estar tudo pronto para começar a fazer. Isso faz parte da sua evolução, faz parte do seu crescimento. Isso vai te dar orgulho e vai fazer com que você queira trabalhar e fazer cada vez mais. Nossa. Aí, Gi, fala para as queridas. Queridas, tô aqui quase sem fôlego, né? De tanto falar. O Calvin, você esqueceu? O que você ia falar? Não, era isso. Ah, tá. Isso. Ah, legal. De como a gente... Exatamente. Muitas vezes a gente se sabota, né? Sim, é verdade. Eu vou começar, mas eu preciso de uma seladora. Você não precisou? Exatamente. A maioria das alunas não faz assim, porque não é assim que você ensina. Então é desculpa para não começar. E ó, tô para falar que isso é em todo lugar. Muitas pessoas acabam procrastinando, deixando sempre para depois o que precisa ser feito hoje e dando a desculpa que ainda não está pronta, que ainda precisa estudar mais, porque precisa terminar de assistir isso, porque precisa de ter tudo certinho. Eu sei, gente, porque eu também já fiz muito assim, né? E eu via mentores meus que eu me espelhava dizendo, não é assim, e eu continuava fazendo assim. Só depois, no momento em que eu falei, não, é agora ou agora, ou eu faço, ou vai dar certo ou vai dar certo, porque eu não vou parar até dar certo. É assim que a gente tem que fazer. Por quê? Problemas de saúde deixaram de acontecer na minha vida? Não. Problemas financeiros deixaram de acontecer? Alguma dificuldade? Não. Então, assim, desafios deixam de aparecer na minha vida? Não, mas eu faço mesmo assim. E é assim que a gente tem que fazer. Fazendo com dificuldade, enfrentando desafios, com medo, com frio na barriga. É assim que a gente tem que fazer. Mesmo não dando muito certo nossas primeiras tortas, sabe assim? Tem que fazer, faz para você conhecer, faz para a família, faz lá suas primeiras vendas e vai fazendo. Eu não lembro quem que era, um desses gurus aí da internet. Sim. Falou assim, sabe aquela pessoa que fala, não, quando tiver tudo certo, quando tiver sem problemas, quando tiver resolvido isso, quando tiver... Aí eu começo. Esse dia não vai chegar nunca. Jamais. Nunca. Jamais. Os problemas, eles vêm e voltam, cada um num âmbito. A gente nunca tá com a vida perfeita, nossa, ai não, porque amanhã eu não vou viajar, nossa, tá sobrando dinheiro, ai nossa, meu casamento tá tudo bem, minha saúde tá perfeita. Isso não existe, né? Isso é fantasia mesmo, porque a gente faz parte de um mundo que existe, está sempre em transição, está sempre, né, acontecendo coisas novas, a gente está sempre, ainda mais agora, olha, eu vou te falar, depois da pandemia, as mudanças, os acontecimentos acontecem muito mais rápido, tudo acontece muito mais rápido, muito mais rápido. Eu vou contar, a gente está numa boa sintonia, Clary.
Para uma torta de 750 gramas, que vai 150 gramas de massa para o fundo, eu coloco 490 gramas de recheio. Então, é uma torta super recheada, recheio sempre cremoso, todos eles. É uma característica dos nossos recheios, por isso eu faço tantos testes antes de lançar um recheio, até chegar num ponto ideal do nosso recheio, que é uma das características é essa, né? De ter a cremosidade. Então aqui, se eu tenho 150 de massa mais 490 gramas de recheio, eu preciso chegar aqui, ó, num peso de 640 gramas, tá? Então, 640 gramas no total, 150 de massa fundo e 490 de recheio, tá? Na hora que você perguntou se é querida nova, Vai. Então, com várias queridas novas que iniciaram recente no canal. Que delícia! Eu saquei que é nova, não lembro se ela respondeu a pergunta ou não. Ana Cláudia Silva, ela perguntou se vai fermento na massa. Oi, Ana Cláudia Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter respondido, né? Porque eu perguntei antes, né, se tem... Tá. Pela pergunta é seguidora nova, isso mesmo, Clary. Porque essa massa é a melhor massa de tortas do mundo. E ela não vai fermento. E outra coisa, você não vai achar ela em nenhum outro lugar. Sabe por quê? Essa massa, com esse ponto, com todas essas medidas e esses ingredientes, ela foi criada pela minha mãe. Então, minha mãe chegou nesse ponto e demorou anos para que isso acontecesse. Então, hoje, eu crio vários sabores, eu crio várias outras coisas, porém, eu vejo o trabalho que tem, o quanto de tempo que eu gasto, de dinheiro que eu gasto para poder criar novos sabores, fazer novos testes. E a minha mãe demorou anos para chegar nessa massa e hoje eu tenho orgulho de dizer, ela me deixou de herança a melhor massa de tortas do mundo. E eu compartilho ela com vocês, tá? Perfeito. Então, Ana Cláudia, né, Clary? Ana Cláudia, depois você vai lá e experimenta, porque ela é simplesmente irresistível. Se eu estou observando você montar isso, sim, o que você fala, você faz. O que eu falo, eu faço. Porque tem torta aí aberta de 500 e de 750. E você está fazendo primeiro todas as de 750 para depois fazer as de 500. Boa observação. O Calvin é um bom observador. Talvez temos queridas ali também com essa mesma observação, né? Vocês viram então, como o Calvin bem observou, que aqui na minha bancada eu tenho massa de fundo, né? Forminhas de 500 gramas e tenho as forminhas de 750 gramas. Eu comecei a montar as tortas de 750 gramas e naturalmente eu estou montando todas as minhas tortas de 750 gramas primeiro, para depois eu passar para de 500 gramas. E é tão bom quando a gente começa a criar hábitos bons, a gente vai fazendo naturalmente, né? E a gente não vai levando com a barriga, uma hora faz de um jeito, outra hora faz de outro, a gente se perde, cada hora sai de um jeito. Então é maravilhoso a gente manter um padrão. Gi, oi. Tem duas perguntas. A Ana Maria perguntou se a sua mãe, sim, Dona Darcy, fazia massa com gordura de porco. Ana Maria, a minha mãe, ela chegou sim fazer com gordura de porco. E a minha mãe, você conhecia a minha mãe? Ah, tá. É a Dona Darcy, a sua mãe, a avó. Ah, tá. Então a minha mãe, ela sim, ela fez com banha de porco, ela fez com margarina, ela fez com a gordura vegetal. E aí, depois de muitos testes, ela chegou nas quantidades, nas proporções ideais desses dois ingredientes, gordura vegetal e a margarina, tá? Então, dá super certo. E se precisar, se tiver ruim de encontrar,
a gordura vegetal, dá sim para fazer a substituição pela gordura de porco, sempre respeitando as proporções, as mesmas proporções. Industrializada, né, Gi? Hã? Industrializada. Sempre industrializada, tá? Nunca, evitem ao máximo de usar produtos caseiros, como a gordura de porco, tá? Eu moro aqui no sítio, eu moro numa região rural que tem porco e criação de porcos, e aí a gente pega lá a gordura. Não, evitem. Porque o produto industrializado já passou por todo um processo de limpeza, de durabilidade, tem lá os conservantes que precisa ter, né? Então, é um produto já com a garantia, com selo, já passou pelos testes da Anvisa e tudo mais. Mais qualidade, mais confiança, exatamente. A Andréia Silveira perguntou, esse recheio aí, você pôs 490 gramas, tá? Já está com a base? Já está com a base. A nossa base, que nós utilizamos na maioria dos nossos recheios salgados, porque não são em todos, mas ela vai na hora da preparação do recheio, tá? Que a gente utiliza a base. Se nem todo mundo sabe o que a Andréia perguntou aqui, a nossa base, ela é composta de 2 ingredientes, cebola e cenoura. E ao preparar o nosso recheio, eu utilizo essa base composta desses 2 ingredientes. E aí o segredo dessa base é sempre na preparação, tá? Então, aqui ó, tá o meu recheio pronto. Esse recheio tem frango, tem temperinho da Gi, tem a base, tem creme de leite, enfim, tá prontinho aqui para ser consumido. Perfeito, Gi. Teve assim, umas duas ou três queridas que queriam saber se você vende curso, como é que faz para comprar seu curso, como é que tá isso aí? Olha só, queridas, sim, eu tenho uma escola chamada Escola Tortas de Sucesso. Hoje estão com as inscrições encerradas, fechadas. Nós abrimos turma há mais ou menos 40 dias, mais ou menos. Então, hoje a gente está com as inscrições fechadas, mas fiquem ligadinhas. Eu tenho uma escola, eu trabalho ensinando outras mulheres a ter o seu próprio negócio caseiro. É um outro trabalho meu. Junto com a minha equipe, nós sim desenvolvemos estratégias, desenvolvemos métodos para que vocês tenham êxito muito mais rápido do que eu tive, e por isso é o meu trabalho também. Em breve terá curso novo por aí, então fiquem ligadinhas. Vai ter alvoroço aqui nesse... Ah, meu Deus do céu. Teve uma pergunta interessante também, uma querida fez e a outra concordou, achou bacana. Sim. Também, a gente sabe que alunas já perguntaram, tem essa dúvida. Tá. Eu preciso me inscrever na Anvisa, eu preciso passar na vigilância sanitária para abrir o meu negócio? Tá. Caseiro, né, Gi? Não, nosso negócio é um negócio caseiro, não precisa de passar na Anvisa, de ter a vigilância sanitária. Ô filha, pega a outra. Aprovada. Não, o nosso negócio é um negócio caseiro. Agora, claro que até por ser um negócio caseiro, obrigada, nós falamos e temos toda uma preocupação de higienização, asepsia, descartes corretos de insumos, de embalagens, métodos, meios corretos para abrir as embalagens, né? Sempre antes de abrir as embalagens, importante a gente lavar, esterilizar com um alquinho ali 70. Enfim, vários detalhes, utilizar os ingredientes já industrializados, evitar ali aquele leite cru, evitar ali aquela gordura in natura de porco, enfim, todos esses são cuidados que mesmo sendo um negócio caseiro, nós temos um olhar profissional para com ele, tá? Então não precisa. A vigilância não vem aqui que nós vamos colocar os cachorros aqui dentro. É verdade.
Não é que a Clariane diz, não é porque a vigilância não veio aqui, ou é que eu vou, né, deixar os meus animais aqui andando na minha cozinha, não. E não que eu também não tenha e que eu não goste dos meus, né, dos animaizinhos. Não, eu inclusive tenho um cachorro, mas ele não entra na minha cozinha. Se preciso for, como eu já fiz, eu comprei tela, comprei portinha, na cozinha nada de animais. Tá, querida? Se precisar, coloca tela, coloca portãozinho, portinholinha, faça o que preciso for. E sigam todas as boas práticas que, se chegar um vigilante, por exemplo, na sua cozinha, você acha que aquele lixo vai estar ok? Aquela pia vai estar ok? Aquela louça, aquela bancada vai estar ok? É sempre assim que eu procuro trabalhar. De forma que, se chegar alguma visita aqui, eu estou de consciência tranquila, porque eu estou fazendo o meu melhor. Estou seguindo as boas práticas que eu aprendi no curso de nutrição que eu fiz e procuro sempre seguir as boas práticas exigidas pela vigilância sanitária. Tá bom? Legal. A gente tem que... Você falou uma coisa muito bacana, eu acho. Estou de consciência tranquila porque estou dando o meu melhor. Então, dentro da realidade, né? Hoje a gente consegue ter uma cozinha vedada e nem sempre não começou assim. Mas dentro daquela realidade a gente dava o nosso melhor e buscava sim em ser o mais profissional possível, ter um negócio mais profissional, sempre. Sempre. E hoje, aliás, linkando isso que você está falando com o que eu até falei anteriormente, é maravilhoso a gente ver a nossa evolução. Então, quando você estiver produzindo as suas tortas, se você já estiver produzindo suas tortas, seus produtos caseiros, você olhar para trás, como é que você estava há um ano atrás? E você está hoje melhor do que há um ano, há 6 meses atrás? Você conseguiu fazer algumas melhorias? Você teve evolução pessoal, profissional, na sua cozinha, no seu negócio? Então, isso é importante. E quanto é maravilhoso a gente poder ver a nossa evolução como pessoa, como profissional, como empreendedora. Queridas, eu estou aqui enchendo agora a minha torta de 500 gramas. Então, para uma torta de 500 gramas, eu tenho 100 gramas de massa de fundo e eu vou colocar 330 gramas de recheio, tá? Meu recheio hoje está sendo, agora nesse momento, o recheio de frango. E eu coloco aqui 330. Se eu tenho já 100 de massa, eu vou ficar com 430 gramas. Maravilha. Tá? Vou ler aqui acaba sendo um depoimento, né, Gi? Da Edna Macari, que é uma aluna nossa, da turma nova, se eu não me engano, ou da turma 8. Vocês estão ouvindo a Clary bem bonitinha, bem nítido? Deixa eu ver aqui. Foi bem bacana. Tá, ela escreveu aí hoje, né? A Edna. Oi, meu Deus, que alegria. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Tá. Pode ir fazendo aí se você tiver mais alguma coisa, que a gente já tá indo pro 50. Pro 5. Tá. Não sei se eu vou achar, hein, Gi? Queridas, a Clariane tá procurando ali um depoimento de uma querida de sucesso. E agora eu vou passar para o próximo passo, que é colocar o requeijão. E aí, ó, quando chega, eu compro de caixas, né, de requeijão, com 18 unidades. Então, dessas bisnagas aqui. Mas antes de levar para minha geladeira, que eu guardo na gaveta, né, da minha geladeira. E aí, antes de levar para a geladeira, eu lavo e aí eu levo para a geladeira. E aí, quando eu tiro da geladeira para usar o requeijão, eu passo o álcool 70, que eu sempre falo para vocês, né? A importância da gente passar um alquinho. E vou abrir essa embalagem aqui. E aí, vou falar uma coisa bacana para vocês agora. Aqui, ó,
Quando vocês forem abrir, gente, eu já perdi tanto, porque eu abria demais. Hoje, está vindo com essas bolinhas, para você ter uma referência, inclusive, né? Mas, procure abrir aos poucos, tá? E aí, se ficar muito fino, aí você abre mais um pouquinho. Mas mais do que isso, eu vou falar para vocês, na hora de abrir aqui a embalagem, procure tirar também um pouco do excesso dessa embalagem aqui, ó, que eles lacram. Porque essa parte, quando muito grande, às vezes pode ficar encostando no nosso recheio. Então, para que isso não aconteça, tira esse excesso aqui, tá? E aí a gente... Às vezes vem com a marcação no requeijão, já onde cortar, você não segue. Não, nunca... Foi bom você ter falado isso. Às vezes tem requeijão que... esse aqui mesmo, é que eu não cortei aqui porque justamente eu acabo não usando, ó, a marcação. Ó, aqui a marcação deles iria ficar um tucho assim, ó, de requeijão. Como eu passo? Como eu coloco 2 fileiras de requeijão, para quê? Para que na hora que o cliente for abrir, tem requeijão, uma quantidade generosa, em qualquer pedaço que ele for comer nossas tortas, se eu cortar ali, não vai dar o peso certo, né? Vai ultrapassar o peso. Então, é isso. Então, vamos lá. Eu vou colocar, numa torta de 750 gramas, eu coloco 60 gramas de requeijão. Numa torta de 500 gramas, eu coloco 40 gramas de requeijão. Então, se eu coloco 2 tiras, eu coloco 30 gramas aqui e 30 gramas aqui. Numa torta de 500 gramas, eu coloco uma tira de 20 e uma tira de 20 gramas, mais ou menos, tá? Mas geralmente é isso que acontece. Então, se eu quero 60 gramas e eu tenho 640 gramas aqui, eu vou chegar num peso total com o requeijão de 700 gramas. Depois você faz uma de 500 e tá. Só para elas já terem esse parâmetro, eu sei que você gosta de fazer. Sim. Todas, né, de 750, sim. Mas todas de 500. Mas só para elas terem essa noção. Tá. E pra gente encerrando a live. Show. Ó, aqui eu coloquei uma tira, coloquei outra, faltou peso, eu fui lá na mesma sequência, dei até chegar ao peso. Se faltar, eu já coloquei do início ao fim o requeijão e faltou peso, eu vou em cima daquela tira e coloco mais um pouquinho, tá? Então, vou seguir aqui a orientação da Clary, que ela tá falando aqui porque a gente já vai finalizar. 60 gramas numa torta de 750 gramas, então eu cheguei a ficar com 700 gramas ali. E aqui numa torta de 500 gramas, eu vou chegar num peso total de 470 gramas. Então vai ser 40 gramas 40 gramas de requeijão. Na torta de 500. Na torta de 500. Maravilha. Eu não achei o comentário da Edna, mas como eu tinha lido... Sim. Você ensina tudo no curso, ela tá aprendendo muito, ela tá muito feliz em ser sua aluna. Ai, Edna, ó, coração de verdade pra você. E que bom que você está aplicando tudo. Eu gosto mesmo, assim como o Calvin dá aulas lá, o Rodinei também dá aulas lá. E assim, realmente a gente dá o nosso melhor pra vocês. E claro que, assim como tudo, né, na vida, a gente entrega, mas o sucesso vai ser de vocês quando vocês aplicarem, né? O passo a passo, o método que a gente ensina. Então, parabéns, Edna, por você estar sendo aplicada, está gostando e com certeza vai ter muito a acrescentar aí no seu negócio de tortas caseiras. Parabéns e muito obrigado, Edna. Querida de sucesso. E para encerrar aqui, a última informação, Gil, show. Pensado, mas eu quero que você passe aí. Uhum. Tem muitas receitas e muitas delas são exclusivas. Sim, alunas, sim. Né? E as receitas já disponíveis no destaque do Instagram, tá? No destaque do Instagram tem todas as receitas disponíveis aqui para as queridas que não são minhas alunas. Tenho muitas receitas, estou criando muitas receitas. Minhas alunas vão se apaixonar por cada uma delas, vão fazer sucesso com todas elas, eu tenho certeza disso. Mas
Algumas eu compartilho aqui no meu canal gratuito, então façam um bom proveito, peguem aquele gostinho do negócio e bora ser uma querida de sucesso também. Beijo grande, minhas queridas, eu vou focar aqui na minha produção, fiquem com Deus e até logo mais.